Muito bem, meus irmãos, vamos em pé, por favor. Vamos ler a palavra do Senhor na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Chegamos então ao último capítulo, o que não significa o último estudo. Nós estamos aqui hoje nesse dia 12 de março de 2013, para aquele que é o nosso sexto estudo na segunda epístola do apóstolo Pedro, à igreja do Senhor. Hoje nós abordaremos do verso de número 1 ao verso de número 10. Então os irmãos me acompanhem visualmente, por favor, nas vossas Bíblias. A partir de hoje, o assunto então é a vinda do Senhor. Palavra de Deus, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, do verso de número 1 ao verso de número 10, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias verão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém. Curve sua cabeça comigo, por favor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por mais um estudo que o Senhor nos proporciona refletir nela, Senhor. E que nesta noite o Senhor possa falar grandiosamente conosco por meio dessas reflexões. Que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos despertar, e que nesta noite, ó Deus, haja uma disposição sincera em nossos corações de atender a Tua voz e colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Uma pergunta interessante nesse ponto do estudo, ao chegarmos no capítulo de número 3 da epístola de Pedro, da segunda epístola, é o que os falsos mestres querem destruir. Nós temos estudado
sobre esses falsos mestres, esses falsos líderes, há algumas semanas, e temos percebido que toda a sua intenção é má. Mas uma pergunta relevante é: o que eles querem destruir? Já que eles se fingem de cristãos, já que eles se disfarçam de cristãos, qual é o principal fundamento teológico, bíblico, que eles querem destruir? Pois bem, Pedro responde esta pergunta no capítulo de número 3, já nesse parágrafo, demonstrando que eles querem desacreditar a promessa do Senhor, que Ele vem. Porque se há algo que pode desanimar os cristãos, é pensar na possibilidade de que Jesus não voltaria. É de pensar que toda essa promessa de que Cristo vem não existe. Isso é algo desmotivador. Porque Paulo, uma certa feita, já disse: se nós esperarmos Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não esperamos Cristo só aqui. Nós não contamos com Ele apenas no nosso dia a dia, lutando contra o pecado, vencendo as dificuldades da vida, nos ajudando nos nossos relacionamentos e nos nossos pecados. Mas contamos com Ele principalmente na eternidade. Porque há uma certeza no coração de todos os homens: haverá um dia em que a nossa existência aqui não vai mais acontecer, vai acabar. Há uma certeza na vida de todo homem: ele vai morrer um dia. E para nós há uma segunda certeza: nós não só acreditamos que podemos morrer um dia, mas acreditamos também que a qualquer momento Jesus pode soar a trombeta e nós vamos para a glória do nome dele. Essa certeza nos motiva a lutar contra o pecado. Essa certeza nos motiva a viver uma vida que glorifica a Deus. Essa certeza nos motiva a amar uns aos outros. Por quê? Porque vamos morar no céu. Se isso for tudo ilusão, se isso não for verdade, logo os falsos mestres estão certos. Então é melhor viver só a vida aqui. É melhor ter aquela falsa liberdade que eles propõem. É melhor ter uma vida de prazeres terrestres. Então, é óbvio, é coerente até, que eles querem destruir essa promessa, colocar em descrédito a palavra do Senhor, de que Ele vem julgar os pecadores e buscar um povo remido e lavado no sangue de Jesus Cristo. Pedro então vai refutar essa ideia deles. Pedro vai combater esse falso ensino da seguinte forma: ele vai mostrar 3 fortes argumentos de que o Senhor vem. É óbvio que na medida em que ele mostra os argumentos de que Cristo vem, ele também combate heresias da parte desses falsos mestres. Quais são os 3 argumentos que o apóstolo vai demonstrar neste parágrafo que lemos? Ele vai dizer, a palavra de Deus é verdadeira, a obra de Deus é coerente e a vontade de Deus é misericordiosa. Então esses 3 argumentos são argumentos fortíssimos que vai nesta noite renovar a nossa fé, renovar a nossa expectativa de que Cristo pode vir a qualquer momento para nós ou para a sua igreja como um todo. Vamos lá então. O primeiro argumento do apóstolo é: a palavra de Deus é verdadeira. Agora notem, para cada argumento do apóstolo, ele está combatendo um argumento desses falsos mestres. Afirmar que Jesus não virá porque tudo está do mesmo jeito, não é isso que diz aí o texto? Me acompanhe aí
a partir do verso de número 1 até o versículo de número 4. Olha só a intenção do apóstolo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias verão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Qual é o argumento dos falsos mestres? Jesus não vem, porque desde o princípio da criação tudo está do mesmo jeito. Não mudou nada. Tudo está da mesma forma. Sendo assim, a promessa de que ele vem é falsa. Mas Pedro rebate esta acusação com o primeiro argumento, dizendo: a palavra de Deus é verdadeira, nós podemos confiar nisso. E Pedro evoca aqui, chama como testemunha, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Quando ele diz, olha, a palavra dita pelos profetas, ele diz acerca de todo o Antigo Testamento. E quando ele fala o mandamento do Senhor por meio dos apóstolos, ele está chamando como testemunha todo o Novo Testamento, que na época em que ele escreve, está sendo ainda composto, compilado, escrito, confeccionado. Sendo assim, o que é que Pedro quer nos mostrar? A palavra do Senhor não deve ser somente como consolo, mas deve também ser como um despertamento. Por que que eu digo isso? Os irmãos se lembram que quando Pedro escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 4, sobre o arrebatamento da igreja, no versículo de número 18, ele diz a seguinte nota: consolai uns aos outros com estas palavras. Então muitos podem pensar que o estudo profético, o estudo em que trata o retorno do Senhor, sirva apenas para consolar os cristãos. Absolutamente não. Pedro deixa bem claro aqui que ele está escrevendo estas palavras para despertar nos irmãos uma fé sincera de que o Senhor vem. Quando falamos que Cristo vem, não é apenas para consolar, mas é para acordar também muitos cristãos que estão tendo uma vida de pecado. É preciso acordar, é preciso entender que o Senhor a qualquer momento pode vir buscar a sua igreja. E por que nós podemos crer nisso? E por que nós podemos confiar nisso? Porque nunca a palavra do Senhor falhou. E se ele diz isso no Antigo Testamento e confirma isso no Novo Testamento, todos nós podemos ter uma vida de santidade e confiar que Jesus vem. Ele vem. Ele vem buscar a sua igreja. Mas notem que o segundo argumento do apóstolo, verso de número 5 ao verso de número 7, é um argumento que quer combater uma segunda afronta dos falsos mestres. Me acompanhem aí no verso de número 5, por favor. Eles quem? Os falsos mestres. Voluntariamente ignoram isso, dizendo que tudo está do mesmo jeito, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem
pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse argumento é um argumento bastante convincente. Porque a segunda afronta, feita à realidade de que Cristo vem, é limitar o poder de Deus. A ideia aqui dos falsos mestres é dizer a seguinte coisa: Cristo não vem simplesmente pelo fato de que o mundo continua do mesmo jeito. Nada muda. O que eles querem dizer aqui é um argumento que é como se o Senhor criasse o mundo e deixasse o mundo correr a sua própria sorte. É a ideia daquele relógio de corda, os irmãos se lembram? Existia um relógio, muitos dos irmãos lembram, eu ainda peguei ele, um relógio, aquele era um despertador que tocava um sininho, parecia até um ratinho com duas orelhas, né? Você dava corda nele e ele funcionava perfeitamente até que a corda estivesse funcionando. Mas chegava um determinado momento que você olhava para ele e ele estava atrasado, você tinha que ir lá e de novo dar corda. Esse argumento dos falsos mestres querem dizer exatamente isto. Deus criou o mundo, deu corda nele e deixou ele aí. E já que ele está aí e tudo é igual, logo Cristo não vai vir. O que é que eles estão querendo dizer com isso? O poder de Deus é limitado. Deus não pode interferir na humanidade. Aqui é um erro muito grave. O que é que Pedro faz? Qual é o argumento que Pedro aponta para combater essa acusação dos falsos mestres? A obra de Deus é coerente. E a história mostra que Deus já interviu uma vez na história humana. Qual é o evento histórico que Pedro cita? Versículo de número 6, o dilúvio. Os homens estavam vivendo as suas vidas, mas Deus interviu. Observem que Pedro aponta aqui dois fatos históricos, não só o dilúvio, permita-me voltar um pouco. Ele primeiro diz: Deus criou todas as coisas. Desde a antiguidade, pela palavra do Senhor, tudo foi criado, os céus e a terra que apareceu do meio das águas. Olha como Pedro faz um relato sucinto da criação. A terra que apareceu do meio das águas e vive no meio das águas. Os irmãos sabem que a terra só tem nesse planeta todo 30% de terra. 70% do planeta é água. E apenas 30% é terra. Logo, se fôssemos olhar para esta proporção, o nome do planeta não deveria ser terra, deveria ser água. Observem que Pedro está relatando algo histórico, e nesse ponto eles concordam com Pedro. O Senhor criou todas as coisas. Mas é aqui que eles se equivocam, porque ele diz: Deus criou todas as coisas, mas ele nunca interviu, tudo está do mesmo jeito. É aqui que Pedro cita o segundo fato histórico, versículo de número 6. Deus julgou, olhem só, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Vocês estão equivocados, diz o apóstolo. Houve um momento na história que Deus interviu na história humana, na vida dos homens. Os homens estavam vivendo como bem queriam. Os homens estavam praticando todo tipo de maldade.
Mas Deus viu dos altos céus, e o texto relata, a maldade dos homens subiu até Deus. Observem que naquela época a população mundial não era nem de perto a população que temos hoje. Mas os homens estavam praticando tanta maldade que o Senhor resolveu puni-los, que o Senhor resolveu julgar a humanidade. E o que é que Deus fez? Interviu na história humana, enviando o dilúvio. Os irmãos podem consultar, e todas as civilizações antigas, pelo menos a boa parte delas que eu percebi, contam a história do dilúvio. Algumas com as diferenças. Algumas civilizações não atribuem a Deus, mas todas contam a história de um momento na história humana em que a terra foi coberta pelas águas. Sabe por quê? Porque não há como negligenciar o fato de que ocorreu o dilúvio. E olha o que o Pedro está dizendo. Se Deus interviu uma vez em que os homens estavam com a maldade muito alta e o julgou, podem ter certeza, haverá um dia em que Deus vai julgar toda essa terra de novo. E aqui o apóstolo dá um dado novo. Aqui o apóstolo mostra um mecanismo novo que Deus vai usar. Qual é o mecanismo? Verso de número 7. Essa terra agora não será julgada mais pela água. Essa terra será julgada pelo fogo. Que informação interessante. Porque quando nós estudamos Apocalipse, que já faz um tempinho, nós percebemos que todas aquelas catástrofes acontecerão por meio do fogo. São bolas de fogo vindas do céu. É o fogo e enxofre aparecendo. Observem então que a palavra de Deus é coerente. Observe que a obra de Deus é coerente. Deus é sensato. Deus não é um ser alienado. Deus não é um ser maluco, um ser bobo, que olha a maldade dos homens e deixa por isso mesmo. Ele julgou uma vez e vai julgar outra vez. E porque nós cremos que o dilúvio ocorreu, podemos crer também que Cristo virá buscar a sua igreja e julgar as pessoas. Este fato, de novo repito, não é apenas para consolo da igreja. Esse fato é principalmente para despertamento da igreja. Eu não sei como está a sua vida, mas se a sua vida nessa noite não condiz com a vida de um cristão, eis aqui um recado de Deus: abra o seu olho, porque Jesus Cristo está voltando. Mas Pedro aponta um terceiro argumento para que nesta noite todos nós possamos nos despertar para a vinda do Senhor Jesus. A vontade de Deus é misericordiosa. Versículos de número 8 ao versículo de número 10. Me acompanhem visualmente, por favor, na sua Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Observem que a terceira afronta ao Senhor em relação à sua vinda é a respeito do tempo. Tudo está contido naquela pergunta que eles fazem: por que está demorando? Essa é uma pergunta que muitos cristãos já fizeram.
Se você é alguém que estuda a palavra do Senhor, se você é alguém que quer levar a vida cristã a sério, em algum momento da sua vida cristã você já se deparou com essa pergunta: por que que Jesus está demorando tanto? Olha quantos anos temos de história da igreja, mais de 2000 anos. Os missionários falavam que Jesus viria, morreram. Os nossos avós falavam que Jesus vinha, morreram. Os nossos pais, muitos deles já morreram. E nós estamos aqui. Se você é um cristão sério, você com toda certeza já se fez essa pergunta, já fez essa pergunta ao Senhor: Senhor, por que o Senhor está demorando? Não é pecado algum fazer essa pergunta. Não é pecado algum perguntar a Deus: Senhor, por que Cristo não vem? Pedro responde. Pedro faz uma citação dos Salmos. E olha o que ele diz, versículo de número 8. Não ignoreis isto, irmãos. Isso quer dizer o quê? Não sejam ignorantes. Não deixe de lado um fato importante, de que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Vamos pensar algumas coisas para entendermos o que o apóstolo quer dizer. Deus poderia ter feito a terra em 1 segundo, correto? Deus poderia, em apenas uma palavra, ter falado: haja tudo. Mas Ele quis fazê-la em 7 dias. Em 6 e descansar no 7º. Deus poderia, assim que anunciou o dilúvio para Noé, já ter enviado. Porque Deus sabia quantas pessoas iam entrar na arca, correto? O que é que Deus fez? Aguardou 120 anos. Deus poderia ter confeccionado o barco. Um dia, Noé poderia ter acordado de manhã e se deparar com uma grande embarcação no quintal de casa e Deus falar: ó, os animais já estão aí dentro, a comida que você precisa já está aí dentro, entra que eu estou mandando o dilúvio. Deus poderia ter feito isso. Mas o que Ele fez? Ele deu 120 anos para as pessoas se arrependerem. Quando Deus foi livrar o povo do Egito, Deus poderia ter livrado o seu povo do Egito assim que José morreu. E veio aquele outro faraó que não conhecia José e oprimiu o povo. Deus poderia ter acabado com tudo aquilo ali. Mas o que é que Deus fez? Esperou 430 anos e ainda mais 80 quando Moisés nasceu, para treinar Moisés para ser líder de verdade. Você passa 40 anos na faculdade do Egito, depois 40 anos no deserto comigo, e aí você está pronto para ser um líder de verdade. Mas Deus poderia ter feito tudo isso em um único dia. Deus, ainda assim, depois desses 430 anos, mais 80 anos, ou melhor dizendo, tudo englobado, Deus poderia, quando Moisés chegou lá, Deus poderia ter libertado o povo da primeira vez que Moisés falou com Faraó. Mas Deus permitiu que viesse todas as 10 pragas, porque Ele tinha um acerto de conta com aquele rei. Observem que Deus é eterno, é isso que Pedro quer dizer. Deus não está limitado ao tempo. Nós somos imortais. Ainda que o corpo morra, a nossa alma viverá eternamente. A de qualquer homem, seja no inferno, seja no céu, na eternidade com Deus. O homem é imortal no sentido de alma. Entretanto, Deus é eterno. Qual a diferença de eterno e de imortal? A diferença é que nós tivemos um início. Deus não tem início. Desde a eternidade passada, a eternidade futura, e é algo inconcebível para a nossa mente tão pequena, Ele é Deus.
Ele é autossuficiente, Deus não precisa de nada para existir, o que revela tamanha misericórdia em querer nos criar. Deus não precisa de nós para ser Deus, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Deus não olha o tempo como nós vemos, passado, presente e futuro. Tudo está na frente dele, como se tudo estivesse ocorrendo agora. Quando Deus olha para a ideia de criação do mundo, é como se ele estivesse ouvindo a sua voz de novo, dizendo: haja luz. Quando Deus pensa em Adão, Ele não pensa como nós, há milhares de anos atrás. É como se Deus estivesse vendo aquele boneco imóvel na sua frente e Ele soprando o espírito de vida. Não há passado, presente e futuro para Deus. Tudo está ocorrendo ao mesmo tempo. Por isso que quando Deus fala conosco, a sua palavra a sua palavra é tão viva nos nossos corações. Ele faz arder, e nós aprendemos lições de textos escritos há milhares de anos atrás. Por quê? Porque a palavra do Senhor é viva. O Espírito do Senhor fala conosco, como se nós estivéssemos ouvindo os profetas falar. Por isso que é possível ouvirmos uma pregação por centenas de vezes, milhares de vezes, e ainda é como se a ouvimos pela primeira vez, Deus falando conosco, porque a sua palavra é poderosa. Então Deus não há tempo para Ele, Ele é atemporal, Ele está acima do tempo, Ele é supra-tempo, Ele é Deus. Eu ficaria gastando todo o meu pequeno vocabulário tentando explicar isso, e não conseguiria findar a explicação, porque Deus é inexplicável, Ele é Deus. Por isso que o adoramos, por isso que o reverenciamos. Olhem só, logo o argumento de Pedro é um argumento que é indestrutível. Deus é eterno, e um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Logo, na agenda de Deus, Ele não está tardando. Alguns podem achar que Ele está demorando, até a sua igreja, mas Ele não tarda, Ele vem, Ele cumprirá a sua promessa. Podemos não estar vivos no sentido físico no dia, mas com toda certeza veremos o dia que Ele vem, seja porque seremos ressuscitados, seja porque estaremos aqui. Mas podemos crer, Ele vem. E por que então há essa aparente demora? Essa aparente demora existe apenas por uma razão: sua misericórdia. Deus é misericordioso, irmãos. Ele está aguardando, Ele está dando tempo. Assim como Ele deu 120 anos para os homens se arrependerem, Ele está aguardando pacientemente todos aqueles que Ele já sabe, que Ele já elegeu, que Ele já escolheu e predeterminou que serão salvos. Nós não sabemos quem são. Nós não sabemos quais são as pessoas que Deus está chamando para a salvação. A obrigação da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. Deus sabe, e Ele está aguardando pacientemente com a sua misericórdia, porque Ele quer que todos se arrependam. A propósito, pensem só, se Jesus tivesse voltado há 25 anos atrás. Muitos dos que estão aqui não existiam ainda, mas muitos de nós que estamos aqui ainda não éramos salvos.
Percebam como a misericórdia de Deus é algo totalmente comprovável. Perceba que Jesus estava esperando você, estava me esperando. Que Deus glorioso é esse? Então, todas as vezes que pensarmos, Senhor, por que o Senhor está demorando? Não se esqueça, é porque Ele tem mais alguém para salvar. Aleluia. Observem que isso é totalmente diferente daquele argumento que diz que para que Jesus venha, a igreja precisa pregar o evangelho para todas as nações. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que o Senhor é misericordioso e está aguardando aqueles que vão se arrepender. É diferente. Não depende da ação da igreja para que ele venha. Se você não fizer nada em prol do reino de Deus, quem perde o privilégio é você de trabalhar para Jesus. Sou eu de trabalhar para Jesus. Mas pode ter certeza, Ele está se revelando àqueles que serão salvos. Toda vez então que nós pensarmos por que o Senhor está demorando, não se esqueça. É porque Ele tem mais alguém para salvar. E muito provavelmente, e queira Ele que seja, Ele não veio ainda porque Ele quer salvar a sua esposa ou seu esposo. É porque Ele está aguardando aquele seu pai, a sua mãe, aquele seu sobrinho, seu irmão, sua irmã. Ele vem e podemos crer nisso. E não está demorando, porque está dentro da sua agenda. Sendo assim, eu quero concluir nesta noite repetindo aquilo que já disse. É preciso termos uma vida de santidade. O fato de que Ele vem não é só consolo. O fato de que Ele vem não é apenas um afã de que todas as dores serão acabadas, terminadas, de que todas as lágrimas serão enxugadas, de que nenhuma perseguição ocorrerá mais na sua e na minha vida. O fato de que Ele vem não é só porque as doenças não existirão mais, não é só porque a morte não nos alcançará mais, mas é também uma razão para que todos nós possamos nos despertar na Sua presença e tenhamos um cristianismo, uma vida cristã muito mais autêntica do que estamos tendo hoje em dia. A igreja parece que está vivendo um marasmo, uma sonolência, uma displicência do que é ser cristão, do que é ser sal da terra e luz do mundo. A igreja parece estar conivente com muitos erros, conivente com o pecado e com uma vida de pecado. Mas o fato de que Ele vem deve nos despertar para a realidade de que precisamos ter uma vida de santidade. Então, nesta noite, não se alegre apenas com o fato de que Ele vem, mas sinta tristeza com o seu pecado. Eu preciso sentir tristeza com o meu pecado e me esforçar para ter uma vida de santidade e de fidelidade ao Senhor que me salvou pela sua graça. Vamos em pé? Vamos orar nesta noite.